Hoje nós vamos tratar aqui sobre a Lei de Proteção de Dados. Essa lei é muito importante, senão os dados da gente espalhados por aí, você imagina o que tem de golpe e tudo isso, a gente fica muito aberto a golpes, que a gente fica desprotegido. E sempre que a gente fala em Lei de Proteção de Dados, a gente fica com aquela preocupação, ou imagina, que esta lei contempla os adultos. A gente sempre está pensando que é o adulto, os dados do adulto. Não, tem os dados também das crianças e adolescentes, e você vai dizer, mas eles não saem fazendo compras, fazendo aquisições ou fazendo cadastros por aí. Não, eles estão dentro do ambiente digital. Lembrem-se disso, talvez mais que a gente que é adulto. Não? Talvez até mais que a gente que é adulto. O adolescente, imagina. Então, gente, todos nós estamos sujeitos a prejuízos de toda ordem e então a lei, ela se aplica a todos. E é bom nesse caso aqui chamar a atenção dos pais, mães, avós, cuidadores, até dos educadores, que podem ser, quem sabe, aí porta-vozes na sala de aula, da orientação daquilo que nós vamos aprender com a doutora Ana Paula Siqueira agora, ela que é advogada e mestre em Direito Digital. Doutora, bom dia. Bom dia, tudo bem? Aqui tudo bem, a senhora também, tudo bom? Tudo ótimo, é sempre um prazer poder conversar sobre educação, segurança digital, né, para trazer mais informação para as pessoas. Muito bem, quer dizer, a lei que a gente sempre imaginou desde a concepção e mesmo depois, que ela vem em atendimento à segurança dos adultos, ela se aplica a crianças e adolescentes, não é, doutora? Exatamente, porque os dados pessoais, né, é para dar uma pequena explicação bem rapidinha, né? O que é dado pessoal? É tudo aquilo que torna uma pessoa identificada ou identificável. Então é nome, RG, CPF, dados relativos à religião, estado civil, orientação sexual, saúde, tudo isso são dados que têm tudo que lugar. Então, eles estão dentro das escolas, né? Porque a criança anda atestado médico, tem contrato de matrícula, estão dentro das redes sociais, estão dentro dos aplicativos. Então, é isso que a lei está querendo proteger mais, né? São os dados dessas crianças e adolescentes que estão principalmente dentro das escolas, dos hospitais e das redes sociais. E com a mesma imposição de penalidades, por exemplo, em caso isso ocorra e seja identificado, por exemplo, o abusador, as penalidades são bem graves, né? Então, pode ser até 2% do faturamento, né, da escola, da empresa, 2% do faturamento limitado a 50 bilhões de reais por vazamento de dados. Então é bem alto. Muito cuidado, empresas aí com aquilo que você guarda aí de dados dos seus clientes, enfim, porque é uma lei mais que necessária dentro, eu acho, né, doutora, de uma regulamentação do setor de comunicação através da internet e tudo mais, que ainda carece de muita legislação a respeito, né, mas pelo menos foi um passo muito importante este, né? Exatamente. E as empresas também, elas têm os dados de crianças e adolescentes, porque muitas vezes a empresa vai fazer o pagamento de pensão alimentícia, às vezes ela tem o menor aprendiz ali dentro, né? Bem lembrado. Da mesma forma que ela tem que proteger o dado da pessoa que é um adulto, né? Ela também tem que proteger o dado das crianças e dos adolescentes. Por isso que a Lei Geral de Proteção de Dados exige, né, diversas medidas de proteção e principalmente para informar as pessoas, né, quais são os direitos delas. Então, muitas vezes a pessoa não sabe que ela tem o direito de perguntar para qualquer empresa, seja se ela tem contrato, se ela não tem contrato, né, que informações, que dados você tem aí da minha pessoa, né? E aí a empresa tem até 15 dias para responder. A lei dá um prazo para essa empresa responder. Então, muitas vezes a pessoa vai, manda um currículo, né? Eu penso, puxa, mas será que ele ainda tem meus dados? Será que não tem?
Então, mesmo que você não tenha contrato nenhum, você tem o direito de perguntar e a empresa tem o dever de responder em até 15 dias. Uhum. Porque a gente vai sempre, de alguma maneira, depositar em uma empresa, um hospital, por exemplo. Vou dar um outro exemplo aqui, por exemplo. Você passou por um procedimento médico, você ficou internado no hospital, seus dados estão lá. Por exemplo, é uma instituição que aqueles dados que você deu, ela tem que manter em absoluto sigilo. Enquanto que quantas vezes a gente participou de promoções pela internet, ou sei lá, Big Brothers e tudo mais, né? E aí o que acontecia antigamente não pode acontecer mais. As empresas faziam ali um banco de dados gigantesco da gente, milhares, talvez milhões de pessoas. E aí esse banco de dados valia dinheiro. Eles vendiam aquilo tudo. Se um banco quisesse um banco de dados de alguém, eles tinham lá milhões de possíveis clientes, com todo o cadastro prontinho, e vendia. E você ia junto, né? Você ia junto. Então, sabe, virou um mercadão aí de vendilhões, né, doutor? Naquela época, né? Exatamente. Quem não é importunado, né, com aquelas ligações insuportáveis no celular? Então, você tem o direito de questionar, né? Peraí, onde você conseguiu meus dados? Onde você conseguiu minha informação? Né? Então, e eles têm o dever de informar. Uma outra coisa, exemplo claro aqui, doutora, também, é assim, as pessoas, por exemplo, aí o INSS te aposenta. Aí, ele declarou você aposentado lá, hoje, que dia 12? Dia 12 de junho, hoje, por exemplo. Você só será informado oficialmente daqui 10, 15 dias, quando chegar uma carta para você. Mas ainda hoje, horas depois que o INSS declarou você aposentado, um monte de bancos vai começar a te mandar carta. Aproveite agora que você se aposentou, aplique não sei no quê. Você olha aquilo e fala, uai, como assim? Ou seja, um monte de instituições ficam sabendo, doutora, antes da gente mesmo, por exemplo, nesse caso. E incrível que eu não acredito que o INSS proceda assim, mas alguém vaza a informação, não é verdade? É isso que precisa ser informado e é isso que esses bancos precisam explicar para a população, né? Então, se não existe nenhuma relação, né? Porque muitas vezes pode ser algum banco do qual você vai receber a sua aposentadoria. Aí é uma coisa, né? Ele te oferecer, mas aí da parte comercial, a parte de marketing, tem que ficar extremamente clara. Porque muitas vezes a pessoa não está interessada, né, compre esse serviço, faça esse empréstimo. Então, é importante que a empresa explique, né? E se você não tem absolutamente nenhuma relação comercial, nenhum contrato, nada disso com esse banco, com essa empresa, que ela delete seus dados, se for o seu desejo, né? Sim, mas eu falo assim, são financeiras não tão grandes assim, sabe? Que mandam essas comunicações antes da gente saber. Não, esses absurdos, eles Absurdo, acontecem, pô, né? É. E aí acho que a população precisa saber que ela não precisa ser advogado para fazer a denúncia, tá? Então, se a pessoa está sendo importunada, ela pode entrar em contato com a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, que é a ANPD, né? Ela tem um site específico onde ela recebe essas denúncias e a população pode ir lá e fazer a sua denúncia. Ok, alguma pergunta, Adalberto? Doutor, ouvindo atentamente, a senhora falar a respeito dessa lei, que é a LGPD, né, que todo mundo conhece dessa maneira, e falando agora, o Décio perguntando na parte geral, e falando agora mais ligado às crianças. A gente se preocupa porque hoje em dia qualquer criança tem acesso à internet, né? Crianças, adolescentes sempre têm acesso à internet. Nesse caso, doutora, qual que é a orientação para essas crianças e adolescentes que têm acesso à internet e os cuidados que devem tomar?
Bom, a primeira orientação até é para o pai, para a mãe, né, ou para o responsável legal, né? É importante que você faça o controle parental, né, que você olhe o que essa criança está acessando, em que aplicativos que ela está entrando, porque tem alguns aplicativos que não são apropriados para a idade dela. Então, veja, o WhatsApp para maior de 13 anos, né? Instagram, Facebook, para maior de 13 anos. E para as crianças e para os adolescentes, a gente precisa ensinar desde cedo, né? Porque agora nós temos a nova lei de educação digital que vai entrar em vigor em 2024, que obriga todas as escolas a ensinar exatamente essa sua pergunta. Ensinar medidas de educação, segurança digital, ética e questões básicas de direito, né? Então, é justamente isso que a gente começa a conversar com as crianças desde cedo, não clique em links que você não sabe, né, do que se trata, muito cuidado, pode vir a instalar algum vírus ou ainda roubar todos os seus dados. Então, é muito importante que desde cedo a criança esteja acostumada a ler, né, que muitas vezes a gente vê aquele termo de uso e a gente só vai dando ok, e sem se atentar do que se trata. E hoje a gente já tem aplicativos específicos para simplificar esse termo de uso, né, e essa política de privacidade, justamente para quê? Para antes de você dar o ok sem ler, ele faz um resuminho e te explica do que se trata. Doutora, tem algum momento da própria lei em que, se houver interesse e desde que é autorizado, a própria pessoa pode autorizar este guardião dos meus dados, seja comércio, prestador de serviço, seja lá o que for, pela internet ou físico, não importa. E tem algum momento na lei que, por exemplo, permite ao sujeito que, se assim ele desejar, os dados deles fiquem abertos, não? Então vamos lá, nós temos aí o viu, doutora? né? Viu, doutora? Eu estou perguntando, desculpa interrompê-la, por que eu estou fazendo essa pergunta? Porque Claro. a doutora falava, e é muito verdade, que a gente vê lá um contrato ou uma autorização, um documento, você vai dando ok para um negócio enorme, que às vezes pode conter ali dentro uma autorização, você autorizando a exposição dos dados, sei lá, mas para isso teria que ter um embasamento da lei, por isso que então eu perguntei, a lei tem algum momento lá que permite a esse guardador dos dados a autonomia para decidir por eles? Então, veja, olha só, isso é importante, né? E essa pergunta, ela é maravilhosa justamente para poder explicar para as pessoas, né? Que, primeiro, né, tem coisas que você precisa consentir e coisas que a lei não exige o seu consentimento. Então, vamos lá, se eu tenho um contrato de trabalho com alguém, ou se eu tenho um contrato de matrícula, veja, eu não preciso da autorização da pessoa para poder mandar os dados para o INSS. Eles vão automaticamente para o INSS, né? Então, se eu, por exemplo, tenho um sarampo no estado de São Paulo, eu preciso notificar, né, o estado. Então, eu não preciso de autorização da pessoa para fazer essa notificação, porque é uma política pública. Agora, para receber, para instalar aqueles cookies, né, que são são programinhas, né, que vão explicar, que vão dar para a pessoa, né, para o dono daquele site, né, informações sobre os seus hábitos de acesso, hábitos de compras. Então, esses cookies, principalmente da parte comercial, eles precisam ter o quê? Informação. Você vai poder escolher, olha, não, parte comercial, eu não quero que você tenha acesso. Parte de funcionalidade do site, ok, né? Então, mas isso tem que estar muito bem explicado e de forma simples, porque quando a lei exige transparência, isso é importante deixar isso claro, não é você colocar um termo comprido, enrolado, cheio de palavras difíceis. Isso não é transparência, isso é enrolação, né? Isso é a antítese da transparência.
Então, a pessoa precisa realmente colocar isso de forma muito clara e simples. Simples e direta, sem enrolação. Doutora, eu fico aqui pensando se... Eu acho que na rede particular de ensino, muitas escolas acho que já se preocuparam com isso. Mas na rede pública de ensino, dada a alta exposição em tempo, enfim, a alta exposição diária das crianças e adolescentes a a redes sociais, a todo esse universo da comunicação digital, se não estaria na hora de a gente começar também a tratar sobre isso como uma matéria quase curricular, aí, pelo menos 2 aulas por semana nesse campo aí, né? Os pais já devem fazer isso, né, por si só, filtrando as coisas que seu filho, né, percorre, aí os caminhos que ele percorre de internet, tudo mais, se não fazem, deveriam fazer isso, né? Mas eu fico pensando, se esse universo que é estudantil, né, que tanto utiliza e tudo mais, que intelectualmente, em termos de um modo geral, ainda não está desenvolvido, ele está em desenvolvimento, né? E, intelectualmente falando, um adulto aí mais vivido tem mais malícia, uma série de coisas que essa criança, esse adolescente ainda estão aprendendo. Enfim, a pergunta é esta: será que não está na hora de, inclusive na rede pública, ter esse tipo de matéria no ensino, na grade curricular, não, doutora? Porque é inevitável que não vai reduzir esse uso, né? Essa exposição diária aí a esses riscos todos, enfim, a conteúdos e tudo mais, isso não vai mudar, não vai regredir, não é um modismo, veio para ficar, né? E por essas outras razões que eu elenquei, eu fico pensando se não passou da hora de a gente pensar nisso, né, doutora? A sua pergunta é muito boa por uma razão muito simples, né? Justamente por isso, né? A gente, em janeiro de 2023, foi publicada a Lei 14.533, que fala da educação digital. Então, é justamente isso, a obrigação de escola pública e escola particular de mudar o currículo em 2024, que só vai valer para 2024, para colocar questões de educação digital, segurança da informação dentro do currículo. Ou seja, dentro da matemática vai ter que falar um pouquinho de segurança digital, dentro de história, geografia, português, ciências, você vai ter que dar essas pinceladas de educação digital, de segurança digital e principalmente promover a inclusão digital, né? Porque não adianta só você jogar isso do currículo, né? Sem dar as ferramentas, principalmente no setor público. Acredito eu que muitas escolas particulares já devam fazer isso, né, Adalberto? Porque... infelizmente não. Será? Eu vejo escolas particulares ainda não estão preparadas. Eu vejo escolas particulares fazendo cursos, ou então feiras e tudo mais de economia individual, até ensinando como é que é, né? Noções de economia pessoal, umas coisas que em geral não estão aplicadas na grade curricular normal aí. E eu imaginei que por isso mesmo o universo digital fizesse parte aí de alguns, se não a grade regular de matéria aí e tal, mas pelo menos em eventos, né, que chamasse até, porque lidar, eu sei que alguém está dizendo, né, doutora, ei, mas você está falando isso aí porque você está velho, a molecada já acorda sabendo lidar com matéria. Não é disso que eu estou falando, não estou falando de habilidades no uso da tecnologia, estou dizendo na malícia, na vivência, na sabedoria que só vem com o tempo, no desenvolvimento intelectual que às vezes o adulto tem para se defender e que essa criança e adolescente não tem. É disso que eu estou falando. Você quer vítima mais vulnerável, né, doutora, do que esse universo infantil e juvenil, não é? Exatamente, porque é uma das coisas que eu sempre falo, né, a história da Chapeuzinho Vermelho nunca foi tão real. Porque, na verdade, hoje, a gente tem essa floresta que é a internet.
Uma das coisas que a gente precisa realmente explicar para as crianças e os adolescentes é que a nossa mãe falava, não converse com estranho. Mas a nossa mãe, ela ainda estava no mundo analógico. Agora o mundo é digital e o desconhecido está na palma da mão dessa criança. Está na palma da mão do adolescente. Então é com essa pessoa que ela não sabe quem é, que está na palma da mão dela, que ela não pode conversar. Sob pena de ter os seus dados furtados, ou ainda de ser vítima de sequestro. Enfim, existem uma infinidade de crimes que acabam ocorrendo em virtude do desconhecimento de segurança digital. E é por isso que a lei exige que em 2024 as escolas coloquem isso no currículo. Interessante o que ela diz, né, Adalberto? Que de fato os pais da gente falavam assim, não pega doce De estranho. de estranhos, que um estranho te ofereça, não faça. Olha, isso porque a exposição que você tinha diante de um estranho era de quê? De minutos, lá, sei lá, e a cada tempo. Mas se você pensar que esse celular, que ele está exposto ao mundo e não mais a uma pessoa num contato físico, olha a imensidão aí do risco, né? Como o risco hoje é muito maior, né, Adalberto? Bem maior, bem maior. Fica à vontade, Adalberto. Aproveitando, doutora, a respeito dessa lei de proteção de dados que garante privacidade de crianças e adolescentes, nos termos de imagem, doutor, como estava falando de escola, o Daércio falando a respeito das escolas estaduais ou as particulares, como que fica em questão de imagem? Vou usar a imagem do aluno para colocar na internet. Nesse caso, essa lei também garante aí a segurança da criança e adolescente? Essa pergunta ela é excelente, porque a imagem, veja só, a gente não pode abrir um telefone com o nosso rosto? Podemos. Então, veja, a imagem é um dado biométrico, ou seja, é um dado sensível que está aí dentro da Lei Geral de Proteção de Dados. Então, todas as vezes que alguma empresa coloca, ou escola, para entrar na escola, precisa da digital. Agora, vou causar um pouquinho de polêmica. Condomínio, que você tira foto de criança, adolescente, para subir para ir no médico. O que ele está fazendo com essa foto? Esses dados biométricos da criança e do adolescente, ou da digital para entrar na escola, ou da foto. E aí, o que essas empresas, ou até os próprios condomínios, será que você está armazenando esses dados de forma segura? Porque o condomínio também tem que aplicar LGPD. A todas as associações sem fins lucrativos também tem que aplicar LGPD. A igreja, as igrejas, templos, também tem que aplicar LGPD. Então ninguém escapa. E principalmente, meu filho está fazendo um catecismo, tirou a foto para publicar na rede social da igreja. E aí, como é que isso aí está sendo, como é que essa imagem está sendo trabalhada? A igreja também precisa cuidar desses dados e pedir autorização para divulgação de qualquer forma de dado, inclusive imagem. Inclusive e principalmente, né? Não é pequeno o risco não, gente. Você vê que em outros tempos, quantas vezes você ligaria para essa questão? Nunca, né? Hoje a gente sabe que esses dados expostos aí são perigosíssimos se não estiverem em boas mãos. E para garantir isso é que existe toda essa lei, né, que é recente, muitos não se familiarizaram ainda. Talvez nós vamos acordar para isso daqui uns 15, 20 anos, porque, pelo menos levando em conta, doutora Ana, o que demorou o Código de Defesa do Consumidor, vários códigos que foram necessários, às vezes necessárias mais que 2 décadas para que o consumidor, acordasse e fosse entender melhor os seus direitos, né? Essas coisas são bem demoradas aqui no Brasil, né, doutora? Mas assim, em qualquer lugar do mundo. Será? Né? Até para que as pessoas possam compreender. Então, na Europa, quando foi aplicada a GDPR,
nós também tivemos isso, esse tempinho de adaptação das pessoas, né? E é justamente isso que acontece quando a gente publica alguma lei. Então, na Europa ainda tem várias pessoas que não entenderam, e a lei lá é de 2016, né? A gente tem a lei de 2018, que é a Lei Geral de Proteção de Dados, foi publicada em 2018. Então, realmente, o ser humano ele precisa desse tempo de compreensão da lei, né? Mas também não é um tempo indefinido, né? Por isso que se exige esse dever de educação e de informação, e eu acredito que agora a gente vai ter uma velocidade maior, porque na época, quando entrou o Código de Defesa do Consumidor, nós estávamos nos anos 90, né? E não tinha, nessa época, não tinha WhatsApp, não tinha rede social, a gente tinha as revistas, os jornais, o rádio, a TV. Agora, com as redes sociais, eu acredito que vai ser um movimento mais rápido, de compreensão. Isso vai acabar entrando pelos poros das pessoas, quer elas queiram ou não. Só que é importante que os veículos de comunicação oficiais e sérios, né, como vocês, coloquem essas informações de forma clara, segura, né? Então é o que eu sempre recomendo. Vá no veículo de comunicação seguro para você ter uma informação, né, que não seja um achismo, né, que seja alguma coisa fundamentada. É por isso que a gente precisa tanto do rádio e da TV, justamente para explicar para as pessoas de forma clara e segura. Eu também penso assim. Também penso assim. O volume de informação que se tem hoje é um negócio fantástico, né? Que nós não tínhamos em outros tempos. Então, aproveite, porque esse é um dos benefícios, né, que a internet mesmo pode oferecer. Ou seja, para qualquer necessidade e dúvida, você buscar, mas ver lá quem é que te orienta, quem é o teu, como é que é? Influenciador para cada assunto. Vê lá se o sujeito é bem recomendado mesmo, porque gente ensinando o que não sabe também tem muito pela internet, né? Um negócio assustador, rapaz. Muito bem. E você tem alguma dúvida? De minha parte, vou encerrar aqui com a doutora Ana. Eu acho que era isso, passar essa informação importante para a população, para os pais, também os proprietários de escolas particulares, também diretores de escola municipal, ficar mais atento, porque a lei está aí. Se não me engano, doutora, 2018 a lei, não me recordo bem que a lei veio e também tem essa proteção que a gente não tinha conversado a respeito das crianças e adolescentes, tem que tomar muito cuidado hoje. E uma das coisas que acontece também, só para finalizar, a gente vê hoje que hoje a criança tem acesso à internet, muitas vezes a jogos. E para poder entrar em qualquer jogos na internet, isso chama a atenção das crianças, você acaba preenchendo dados ali, porque senão o jogo não libera. Não adianta, está lá à disposição. Se você não clicar aceitando, acaba não liberando, doutora. Nesse caso, uma criança que entrou no site para um joguinho, acaba clicando e aceitando lá. Como que fica nessa situação? Sendo um menor, essa empresa que pediu essa confirmação, ela pode ser penalizada? Nisso, o Código Civil, né, a gente vai falar um pouquinho da Lei Geral de Proteção de Dados e ir para o Código Civil. Qualquer coisa que um menor de 16 anos faça perante a lei brasileira é nulo. Simplesmente não existe, né? Então, se veio a prejudicar esse menor, e isso, felizmente, nós temos aqui na nossa legislação brasileira desde 1916, simplesmente, além de não ter efeitos, essa empresa vai responder pelas perdas e danos que essa criança e esse adolescente sofreu. Tá certo. Ok, doutora, muito obrigado pela sua participação, pela sua dedicação aí desses minutos todos, que foram muito úteis para os nossos ouvintes. Tratamos sobre algo que a gente até sabe que existe, a lei. Mas qual é a aplicabilidade dela? E lembrando que ela se estende, portanto, a toda e qualquer pessoa e não só para a defesa dos interesses de adultos que fazem transações comerciais e tal, mas para todo e qualquer prejuízo que possa sofrer em decorrência do vazamento de dados de uma pessoa, inclusive de crianças e adolescentes, coisa que muita gente, eu confesso, também não havia pensado nisso, né?
nessa extensão de proteção que pode ter para muito além da maioridade. Muito obrigado, doutora. Tenha um bom dia. Muito obrigada pelo carinho de vocês, muito obrigada pela atenção e principalmente por ter esse espaço aqui para falar sobre educação digital. Uma excelente semana para todos. A senhora também. Muito obrigado.